Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Olhando para os evangelhos, nós vamos encontrar a vida de Cristo Jesus. E essa vida não foi fácil. Bom, não foi fácil pelo simples fato de estar entre os pecadores, sendo ele santo. E isso já é uma grande dificuldade para aquele que era o Filho de Deus sem pecado algum. Mas não só por isso, também foi difícil, porque o Senhor Jesus, ele estava destinado ao sofrimento e à morte, para que tomasse sobre si as nossas dores e então carregasse os nossos pecados. E o Senhor Jesus foi muito perseguido durante todo o seu ministério. Fariseus, escribas, saduceus, principalmente então o Sinédrio, que era a liderança religiosa política da época, eles estavam sempre tentando pegar Jesus de alguma forma. E Jesus teve que ir fugindo, teve que ir saindo, para que chegasse até o momento certo em que realmente ele seria entregue às autoridades para ser crucificado por nós. Bom, diante de tudo isso que Jesus estava vivendo e o que viveria, o Senhor Jesus, ele adverte os seus discípulos acerca da perseverança que deveriam ter, observando inclusive a própria vida de Jesus. Ele diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, portanto não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Observe que o Senhor Jesus, ele está preparando os discípulos pela necessidade que eles têm de permanecer firmes nas lutas que eles vão ter. Como nós falamos ontem, Jesus nunca enganou os discípulos prometendo coisas que não iriam acontecer. Jesus nunca prometeu vida fácil, Jesus nunca prometeu só prosperidade, só coisa boa, nem muito menos que a vida seria como eles desejassem. O Senhor Jesus foi muito claro: olha, não vai ser fácil. Bem, a referência é ele mesmo. Por que não vai ser fácil? Não vai ser fácil porque vocês estão num mundo que jaz no maligno. Então, você, meu irmão, lembre-se disso. Você não está no paraíso ainda. Você está no mundo que jaz no maligno. O lado bom disso é que você não vive numa expectativa equivocada, esperando que a vida seja um mar de rosas. Você tem os olhos abertos para a realidade de que, no momento, a vida é marcada por lutas. Mas na esperança, esse é o ponto positivo de estarmos lembrando esporadicamente que a nossa vida, ela é acompanhada por lutas, a vida cristã, porque você pode alimentar a esperança. Paulo diz em Romanos que a esperança, ela é fortalecida pelas tribulações. E esta esperança é a esperança da vida eterna. Logo, se você tiver uma vida só boa aqui, se tudo der sempre certo para você aqui, se nada aqui desse errado para você,
você dificilmente estaria ansiando, desejando ardentemente de todo o seu coração a vida eterna. Bem provavelmente você logo esqueceria, não iria nem mais à igreja, talvez só pelas amizades, porque o ser humano tende, né, a amar a si mesmo idolatricamente, ou seja, ele tende a achar que tudo que importa é ser feliz. Então, inclusive, essa é uma das frases que nós podemos ouvir com frequência aqui e ali. Ou seja, o ser humano está preocupado apenas em se dar bem. E aí, as tribulações, elas lembram, olha, eu sei que ser feliz é um desejo de todo mundo, mas há algo maior. Essa felicidade tem que estar naquele que é o Senhor, o Criador. E a pessoa, então, tendo em vista que a vida é marcada por lutas, mantém firme seu olhar para a eternidade. Então, isso ajuda. E Jesus nos deu um consolo e uma referência. A referência é Ele mesmo. E o consolo é, olha, eu também sofri. Veja, o Filho de Deus, o Criador do mundo e o nosso Senhor e Salvador veio e sofreu. Não só a cruz, né? O sofrimento da cruz é o ápice do sofrimento de Jesus. Mas ele sofreu durante toda a sua vida e principalmente ministério. Como disse, sendo perseguido, maltratado. Pergunta, o que Jesus fez de mal para as pessoas? Nada. Jesus não tratava mal as pessoas. Jesus não ensinava mentiras. Jesus não era egoísta. Jesus não ambicionava o poder, Jesus não estava interessado na riqueza, Jesus não estava querendo derrubar ninguém, Jesus não estava prejudicando ninguém, Jesus estava sempre ensinando a verdade, sempre trabalhando, então Jesus não era preguiçoso, Jesus estava sempre fazendo o que era bom, Jesus não maltratava ninguém, Jesus só fazia bom, o que é bom e o que é certo. Mesmo assim era perseguido e maltratado, então Jesus nos deixa esse consolo. Eu sofri, eu fui perseguido. Então, vocês que são meus discípulos, não esperem algo melhor para vocês. Vocês devem esperar algo semelhante. Por quê? Porque vocês são meus discípulos. Então, se o mundo me perseguiu, me odiou, me maltratou, aqueles que me amam, aqueles que são meus, não esperem muita coisa diferente. Mas, nessa referência, nesse consolo, o Senhor Jesus, ele nos lembra o cuidado do Pai. Primeiro ele diz assim, olha, não temam aqueles que perseguem, maltratam, porque no máximo que eles podem fazer é matar o corpo, o máximo. Temam aquele que pode matar e ainda lançar no inferno, que é Deus. Então Jesus deixa bem claro, o único ser que vocês devem temer é o próprio Deus. Por quê? Porque o próprio Deus é o único que tem autoridade total sobre a vida, sobre a morte, é o único que pode levar alguém para o céu e lançar no inferno. O diabo não é Deus, o diabo não tem poder algum para lançar alguém no inferno. O diabo, ele é mau, ele deseja poder, ele deseja grandeza, mas ele é só uma criatura. Pode fazer grandes males, mas somente com a permissão divina. Então, Jesus diz, não temam aqueles que podem matar o corpo. Por quê? Porque ainda que eles possam matar o corpo, o destino de quem confiou no Senhor, de quem esperou no Senhor, é a vida eterna, é a recompensa, é a felicidade que, inclusive, tantas vezes almejou alcançar aqui, durante a vida. E aí, o consolo é, olha, temam só a Deus. Só a Deus, não se preocupe com mais nada. Ah, mas qual é o consolo que eu tenho? Qual é a confiança que eu devo ter? Ele diz assim, vosso Pai sabe de tudo e cuida até dos pardais, até dos passarinhos. Vocês, até o cabelo, todos os cabelos da sua cabeça estão contados, todos eles. Então, veja a conclusão de Jesus, versículo 31. Não temas, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Se um pardal, um animal que passa desapercebido por você, só cai em terra, ou seja, só morre no dia que Deus quer que morra, ou no dia que Deus consente a morte dele, ele diz assim, vocês que foram feitos à imagem de Deus, vocês que Deus conhece até os fios do cabelo e portanto, Deus tem olhado, vocês que em João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Vocês que, portanto, carregando a imagem de Deus, são de todas as criaturas a mais excelente, não tenham medo, porque vocês valem muito mais do que um pardal e Deus está cuidando de vocês. Então, temam ao Senhor. Isso não significa que vocês vão estar livres de problema. Significa que, apesar dos problemas, Deus está ali presente para tomar conta de toda a situação. Foi assim que Davi, em toda a sua história de lutas e tribulações, lembrando que começou bem cedo a jornada de sofrimento de Davi, porque com aproximadamente 15 anos, Davi já estava sendo perseguido por Saul, e a partir dali, ele vai ter uma vida de muitas lutas, até o final, inclusive, morre com 70 anos. Durante toda a sua história, ele teve sempre que enfrentar adversários. E tem no Salmo 23 um versículo que ele mostra essa certeza de que, apesar de tudo, ele sabia que Deus estava presente. Quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele, mesmo quando eu estou no vale da sombra da morte, ele está junto. E é, na verdade, ali no vale da sombra da morte que ele se mostra mais presente, quando ele se achega mais intimamente para me ajudar, confortar e consolar. Então, o Senhor Jesus conforta o coração dos discípulos, lembrando que ele mesmo estava sofrendo as perseguições já por parte de muitos daquela época, até culminar na crucificação, que ainda iria acontecer. E eles deveriam, então, confiar no Senhor, porque o Senhor também estaria cuidando deles, também estaria direcionando. Mas aí vem uma exortação: olha, Deus cuida dos seus, Deus guarda os seus. O Senhor é a nossa segurança, é a nossa confiança. Portanto, não neguem o Senhor diante do mundo. É quando ele diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei. Ou seja, diante das lutas, das perseguições, das tribulações, não desista. Você não pode desistir, essa é a exortação. O conforto existe, o Senhor Jesus também sofreu. O conforto existe, o Senhor Jesus, ele passou por todas as lutas. O conforto existe, o Pai cuida dos seus e nada vai acontecer sem que Deus permita. Portanto, nada está solto aleatoriamente e o inimigo não pode simplesmente fazer o que quer. Então há um consolo, mas junto ao consolo uma demonstração. Você não pode desistir. Você não pode simplesmente abrir mão da verdade, simplesmente abandonar tudo e ir embora porque a pressão foi muito grande. De forma alguma. É preciso perseverar até o fim. Aqui, a gente pode abrir um parênteses, porque nesse momento dá a entender que o Senhor Jesus não deixará nenhuma brecha por qualquer um que negar em algum momento, está perdido. Bom, não é bem isso. E podemos ver que não é bem isso porque Pedro negou 3 vezes. Pedro esteve diante de ameaças quando Jesus estava sendo levado à cruz, quando ele estava naquele momento da prisão. E diante das ameaças, Pedro negou 3 vezes. Não foi uma, não. Foram 3 vezes. Mostrando que realmente ele não estava apto naquele momento para em si mesmo, sozinho, ele mostrar ser um homem firme e corajoso para enfrentar as lutas. Ele precisava que o Espírito de Deus revestisse ele de coragem, a dependência do Senhor. Ele nega 3 vezes. Mesmo assim, o Senhor Jesus restaurou a sua vida. Portanto, nós podemos dizer que o Senhor Jesus está pronto a perdoar aqueles que falharam, aqueles que vacilaram, aqueles que deixaram-se seduzir pelo mundo, se desviaram. Todavia, essas pessoas devem ter sempre no coração a exortação: Deus quer que Ele seja glorificado na sua perseverança. Não pode desistir, não pode. Pastor, teve um período da minha vida que eu desanimei e eu simplesmente desisti. Teve um período que eu me perdi, meio que seduzido pelas minhas ambições. Mas eu me arrependi, eu voltei, eu vi quanto errado eu estava, eu vi quão
quanto besteira seria tentar encontrar a felicidade nas realizações possíveis dessa vida. Eu voltei arrependido. Será que o Senhor me perdoou? Olhe para Pedro. Pedro negou 3 vezes e voltou arrependido, e o Senhor Jesus o restaurou. Portanto, o que você não pode é, de forma alguma, abandonar. Volte, ande com o Senhor. Lembre-se que a vida cristã, ela é difícil, mas a grande recompensa é o consolo. É aquilo que alimenta a nossa esperança. É real o que Deus prometeu para nós. As promessas do Senhor são verdadeiras e fiéis. Então, se você está desanimado, se você pensa em desistir, se você acha que as lutas são maiores do que você pode suportar, quero dizer a você que você não é a única pessoa. Muitos cristãos em sua história, muitos mesmo, inclusive aqueles que terminaram ficando conhecidos na história do cristianismo, tiveram em algum momento vontade de desistir ou acharam que não conseguiriam ir adiante. Isso não é incomum. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós dependemos desta graça abundante de Deus para nos mantermos firmes e perseverantes na jornada, na caminhada. Então você não está sozinho dentro dos cristãos, porque não é só você que em algum momento teve fraquezas e pensou em desistir. Mas você não pode desistir, você tem que continuar. E então a exortação fica mais séria, né? Quando o Senhor Jesus, ele diz assim: olha, vocês vão sofrer perseguição, mas quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não é digno de mim. Ou seja, você tem que entender, é preciso tomar a sua cruz. E tomar a cruz é morrer para o mundo. Carregar a sua cruz é morrer para o mundo, é ser amaldiçoado pelo mundo, é se unir a Cristo que se fez maldição em nosso lugar. Então, é preciso realmente estar disposto a morrer para o mundo. Quem acha a sua vida, perdê-la. Ou seja, quem começa a pensar que a vida ela tem que ser boa de qualquer jeito, né? E começa a se esforçar por isso, a qualquer custo, está perdendo. Por quê? Porque o Senhor reprova. Vocês amam mais a si mesmos do que a mim. Vocês amam mais o presente do que o futuro. Vocês não acreditam em mim. E então, o que perde por minha causa, esse sim, mostra que confia no Senhor. Portanto, a perseverança é uma demonstração de genuína fé. A perseverança demonstra que você realmente tem certeza que as promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. E vale a pena. E vale a pena continuar, e vale a pena perseverar. Portanto, mesmo que o seu problema seja muito grande, e eu acredito que muitas vezes cristãos passam por problemas que são muito grandes. E muitas vezes esses problemas parecem ser insuportáveis. Nós nos sentimos pequenos diante deles. Mas você precisa lembrar que, primeiro, Deus nunca abandonou os seus. O Senhor trabalha para aqueles que esperam nele. O Senhor nunca abandonou os que confiam nele. Então, coloque isso no seu coração. Por quê? Porque Deus é sempre fiel e justo. O Senhor é sempre bom e amável. O Senhor é sempre misericordioso e gracioso. Então, vai à palavra do Senhor, leia as promessas e relembra tudo que Deus disse para nós, diz ainda para nós, e tudo que Ele fez na vida daqueles que confiaram, daqueles que esperaram. Como Deus destruiu exércitos inteiros, como Deus venceu inimigos grandes, como Deus deu pão no deserto, como Deus sustentou quando parecia ser impossível. E sim, todos os exemplos que Deus revelou a nós são de propósito, para que você, naquele dia difícil, que você acha que não vai conseguir continuar, você tivesse ânimo e então renovasse as forças e decidisse continuar firme e perseverando, olhando para as promessas do Senhor e confiando que o Deus que cuidou do seu povo no passado é o mesmo que cuida do seu povo no presente. Então, recobre ânimo e lembre que o Senhor quer de ti é que persevere. Tudo o que você tem que fazer é perseverar, é ser firme, ser forte, para não desistir, para não negar, para não abandonar, para continuar firme no propósito de ir à vida eterna. Ou seja, confie de verdade nas promessas. Você crer nas promessas do Senhor
Mostre pela sua perseverança. Você quer ser feliz como todas as pessoas, mas há algo que diferencia o cristão das outras pessoas. É que o cristão sabe onde está a felicidade. E ele confia nas promessas daquele que é a fonte da felicidade. Por enquanto, vamos sendo acompanhados por tristezas, ainda que o coração possa transbordar de felicidade pela presença do Espírito Santo em nós. E por isso, ande com o Senhor, cultive a presença do Senhor, adore, ore, medite, ande com o Senhor. E você verá que a felicidade não está em momentos ou mesmo em coisas desta vida, mas aquele que é o Senhor e o Criador de todas as coisas. E enquanto isso, vai guardando firme no coração as promessas do Senhor, porque essas promessas vão renovando suas forças para que você viva pela esperança, porque não só no coração vamos ter a felicidade, mas um mundo novo que será restaurado para desfrutarmos de uma vida plena com o Senhor. Então, não desista, vale a pena perseverar. E o Senhor Jesus nos promete isso, e ao mesmo tempo que nos exorta para que nós glorifiquemos o nome do Senhor e nos alegremos eternamente com o Senhor quando Jesus voltar. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Agradecemos por tudo. Agradecemos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Ó Deus, viver não é fácil, e muito menos, Senhor Deus, como cristão. Portanto, pedimos que o Senhor nos ajude a viver, enfrentar as lutas, lidar com os desafios, com os problemas, com as angústias, nos ajude a perseverar na tribulação, nos dê graça para que possamos ser firmes quando estivermos andando pelo vale da sombra da morte. Assim, Senhor Deus, cuida de nós, teu povo, Senhor. Na nossa pequenez, manifesta a tua grandeza. Na nossa fraqueza, manifesta teu poder. E assim, Senhor Deus, possamos ser instrumentos para a tua glória, como foi, ó Deus, o teu povo na história, Senhor Deus, de tua igreja do Antigo e Novo Testamento. Que o Senhor abençoe, fortaleça e dê graça à tua igreja. Isso tudo nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.